Então, uma vida de oração, irmãos, quando nós começamos a desenvolver uma vida de oração, não importa quanto tempo você vai gerar essa conexão com Deus, de uma intimidade profunda a ponto de você começar a se tornar amigo de Deus, e Deus começar agora a trazer as revelações para a tua vida. E um dos grandes problemas nessa era atual, que a igreja do Eterno, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, tem encontrado dificuldade, é por não ter uma vida de oração. Eu quero até nessa noite dizer que quando nós não temos uma vida de oração, nós somos perdidos. Porque nós não iremos ter discernimento nem da palavra que nós lemos. Quando nós não temos uma vida de oração, não tem como o próprio Deus gerar algo na tua vida. Porque a Bíblia, ela vai nos orientar, a Bíblia, ela vai nos trazer instruções a respeito disso. Quando você lê, por exemplo, Tessalonicenses 5,17, a Bíblia pede para você orar sem cessar. Isso não quer dizer que você tem que ficar, sabe, eu preciso agora ficar lá dentro do templo, orando 24/48, não, isso está falando no Espírito. E é possível nós andarmos em oração no Espírito a todo tempo. Então este é o tempo, irmãos, de nós voltarmos a termos uma vida de oração, porque isso vai gerar temor diante de Deus, isso vai gerar obediência diante do Eterno, isso vai gerar prazer pelo reino de Deus. E quando nós desenvolvemos isso, aquilo que o Senhor tem para nós, nós não acharemos pesado de maneira nenhuma. Então orar, queridos, não é uma obrigação, nunca foi. Mas orar sim, é quando você entende o propósito e entende que você precisa se desenvolver com quem te formou. Então que neste tempo você possa voltar a isso, que nesse tempo, que neste momento agora, você possa buscar aí nos recônditos da tua mente e entender que antigamente você era mais efetivo na oração, que antigamente você sentia prazer em orar, que antigamente você sentia, a tua alma clamava por orar, e você às vezes parava tudo e ia para um ambiente de oração, você sentia a presença de Deus. Mas talvez hoje você tenha se enrolado em coisas, e você tem deixado isso de lado. E aí como que nós vamos atuar em um reino, sem falar com aquele que governa? Como que nós iremos atuar em um reino, sendo que o dono do reino quer que nós sejamos efetivos, que nós usamos das ferramentas do reino para que o propósito seja rompido, para que o objetivo de Deus se cumpra na minha vida e na tua vida? Eu estava ali louvando ao Senhor e a gente fica pensando em algumas coisas. Quantas pessoas que determinam, isso não é pecado, isso é louvável, na verdade, quando você tem a motivação correta. Quantas pessoas que se esmeram em uma graduação, da graduação ela se sente impulsionado a ir buscar uma pós-graduação, da pós-graduação agora ela se sente mais motivado agora em buscar um doutorado, para se desenvolver, para ter habilidade, para ter legalidade de se mover naquela área que ela achou que era importante para a vida dela. Só que quando nós voltamos para o reino de Deus, pouquíssimos de nós queremos nos desenvolver. Pouquíssimos de nós queremos nos desenvolver no reino. Sendo que o reino, a Bíblia diz que nós precisamos entender que o reino é tomado à força, e só pode se apoderar do reino aqueles que se esforçam. Está falando de questões espirituais. E às vezes eu tenho parado para pensar nisso. Às vezes o dedo de Deus tem causado situações na minha vida e na tua vida, para que nós voltamos ao ambiente de oração. Mas sabe,
a debilidade das nossas vidas. Nós não temos acordado para isso. E esse é o tempo de nós rompermos. Eu lembro-me agora de uma igreja que o povo estava dentro de uma casa e o propósito agora era soltar o apóstolo da prisão, Pedro. A igreja se uniu em um propósito. A igreja queria que agora Deus rompesse aquelas prisões, porque o propósito ainda havia se cumprido. Aí você poderia estar conjecturando na tua mente e dizer assim: mas Jesus havia acabado de chamar, Jesus iria concluir o propósito. Deus esperou a igreja se manifestar em oração. E aí a questão para a minha vida e para a tua vida é: eu me encaixo perfeitamente nisso. O que nós temos levado ao incensários de Deus? Que tipo de perfume agora Deus ele tem inalado, Deus ele tem degustado das nossas orações? Será que as nossas orações elas têm voltado para o pedir, ou as nossas orações devem ser para que o Senhor organize a nossa casa interna? Alemanduri alabás. Sabe, queridos, nós temos que orar e pedir para o Senhor: Senhor, arranca de mim o que não presta. Nós devemos ser leais e chegar diante de Deus com ousadia e dizer: Senhor, eu preciso de mudança nessa área. Estou gostando desta área, mas ainda eu estou preso e eu quero sair desta área, Senhor. É por isso que hoje eu estou aqui no teu altar. Senhor, eu preciso sair deste ambiente e eu encontrei um caminho chamado oração. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E aí nós seríamos muito mais efetivos. Mas os nossos anseios, as nossas vontades, têm feito com que a rota da intimidade tem se tornado uma rota de pedintes. Se nós estivermos dentro de um ambiente de preparação, se você ao menos entender, aleluia, que o Senhor tem algo glorioso, que o Senhor tem algo exponencial para a tua vida, você vai entrar nesse ambiente chamado oração. Jesus, queridos, ele ia orar. Jesus ele parava tudo e ele ia tirar períodos de orações. Então Jesus ele está dizendo assim: ó, igreja amada, eu sou o modelo. Então se eu fiz, é porque eu queria me tornar uma referência para o século de número 20, para o ano de 2022. Eu quero me tornar uma referência para a minha igreja. Então orar é necessário. Mas nós às vezes queremos guerrear, né? Os baianos guerreiam com facões, espingardas. Os paulistas já são diferentes, com 38. Não, queridos. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios 10:4, Paulo vai dizer assim que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosíssimas em Cristo para destruir toda e qualquer fortaleza, levando cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Como que isso é possível acontecer, irmãos? Tendo uma vida de oração. Quando você ora, você terá desejo de conhecer o Deus que você serve. Você terá desejo de ler a palavra. Inclusive nós estamos em um propósito de leitura. Eu espero que você esteja nessa rota, orando e lendo a palavra do Senhor. Então, queridos, nós precisamos compreender que os nossos propósitos, eles precisam ser rompidos mais em Deus. E para isso é necessário a mentalidade ser transformada e ser mudada. E a Bíblia nos convida a nós termos a mentalidade de Cristo. Você entende que o reino de Deus ele converge para esse ambiente de intimidade, de desenvolvimento em oração? O reino de Deus nesse momento ele precisa de intercessores. Quando você começa a se desenvolver em oração, logo você descobre que há um chamado de intercessão sobre a tua vida. Você não se preocupa mais com você. Então que nessa noite o espírito de oração, conforme foi pregado aqui há alguns dias, esteja sobre a tua vida.
quando nós falamos, queridos, de romper com os propósitos, eu quero trazer alguns exemplos para a minha vida e para a tua vida. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela te dá a certeza e a clareza que nós podemos romper. Agora, em um ambiente, irmãos, de uma pessoa que não quer se desenvolver, ela não quer. Pelo contrário, ela para. Pelo contrário, ela se torna fraca. Pelo contrário, ela se torna uma pessoa manipulada pelas suas próprias lutas, pelas suas próprias guerras. Quando Paulo está escrevendo, Paulo ele diz que nós somos como um atleta. Porém, a nossa vitória ela é certa. Paulo vai dizer isso, não são como os muitos que estão correndo em um estádio, mas você está correndo e com certeza você terá o prêmio. Então Paulo está falando disso, de nós termos uma vida de perseverança em oração. Eu creio, irmãos, que existem momentos e ambientes que você está em uma guerra tão ferrenha, mas você chegou a um nível em Deus que o próprio Deus te segura lá para que você permaneça mais um tempo em Deus. As nossas vidas, elas são feitas de guerras, de batalhas, de lutas, de dificuldade, mas o mais importante é você estar alicerçado, é você estar edificado no Senhor, porque Deus, Ele quer, aleluia, que as suas orações cheguem ao incensário e seja colocado no altar do Senhor. É isso que Deus deseja de nós. E quando nós vemos, recentemente eu passei por isso, dentro do livro sagrado, quando nós vemos a história de José, um jovem, que não entendia o processo, mas era um jovem cheio de Deus, um jovem que não se permitia ser manipulado, não se permitia ser, comprado com qualquer tipo de coisa. Era um jovem que era até escravo, mas era um jovem que estava disposto a esperar o romper do propósito de Deus sobre a vida dele. Deus trabalha sempre com propósitos, igreja. Sempre Deus trabalha com propósitos. Deus, Ele não trabalha de forma aleatória. Não, eu vou fazer isso aqui, mas não deu certo, eu vou voltar. Não, Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é terrível. Ele trabalha com propósito, Ele trabalha, para as coisas se encontrarem e darem tudo certo. Mas nós precisamos entender que há um processo. E quando nós nos deparamos com um processo, além de nós não entendermos, porque Deus não nos permite entendermos o processo, nós paramos. Nós desistimos. A nossa fé se torna uma fé fraca. Porque na maioria das vezes a nossa fé ela está apegada em coisas. Nós nos tornamos cristãos místicos. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então a Bíblia vai nos dizer que ele foi vendido, mas agora ele encontra força em Deus para resistir ao pecado, para resistir às tentações, para resistir agora às tribulações, às adversidades. E agora José se torna alguém poderoso, porque o propósito de Deus agora é rompido nele, porque Deus sabia que viria coisas ruins lá atrás. E a Bíblia, ela nos fala que nós devemos estar preparados, porque o dia mal chega. Esta é uma outra área que a igreja não tem se preocupado. A igreja não tem procurado se revestir do poder de Deus. A igreja não tem procurado estar firme em Deus. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer que José, ele era fiel a Deus e ele enfrentou todo tipo de luta e ele não reclamou, mas ele aceitou o propósito de Deus e ele venceu. Será que está aqui no texto sagrado por acaso? Deus falou assim: nossa, essa história é tão fantástica, essa história é tão linda, tão maravilhosa, que eu até me comovi. Põe aí, Moisés. Não, queridos.
Não é isso, nós devemos olhar a igreja, a Bíblia com os olhares espirituais. O livro é atual. O livro ele se renova dia após dia. Então a Bíblia vai nos dizer, queridos, que José, ele venceu porque ele provavelmente, a Bíblia nos diz isso, mas vamos crer assim, tinha uma vida de oração. José protegia a unção que havia sobre a vida dele com algo chamado obediência. E a obediência, irmãos, não é voltado só para as questões do pecado, não. Quando o Eterno diz assim, você precisa conhecer a palavra, porque dela provém a vida eterna. Deus está chamando você para uma realidade de fidelidade. Deus está nos convidando para uma realidade, para nós nos conhecermos quem nós somos, aonde são as áreas que ainda precisam serem mudadas. E através de algo chamado oração, nós vamos encontrando essas dificuldades e nós vamos colocando no altar do Senhor, para que o propósito de Deus seja sobre nossas vidas. Uma das coisas que muitos de nós, eu fico muito atento a isso, muito atento, porque às vezes Deus está usando pessoas, essa é a pedagogia de Deus. Deus está usando pessoas para alinhar a nossa vida ou a sua vida, e às vezes você fala que é o diabo. Não tem o discernimento. É evidente que Deus não vai usar o diabo para alinhar a minha vida. Deus não vai usar os demônios, não, Deus vai usar pessoas. No livro sagrado está escrito que a própria família de José agora vendeu José. Que coisa terrível, você poderia pensar assim. Mas Deus criou uma forma de expulsar José agora daquela realidade, porque Deus ele é presciente, Deus ele sabia o que estava por vir. Deus queria agora preparar, e o preparo é um processo que nós não queremos. E nós passamos pela igreja, passamos pela terra, e nós não nos desenvolvemos como igreja. Quando na verdade esse é o propósito de Deus. Que nós agora sejamos a manifestação da glória de Deus na terra. Se todos nós fôssemos esse ambiente da glória de Deus em nossas vidas. Mas aí, queridos, o que acontece conosco? Nós paramos. Nós nos voltamos para as nossas realidades, para as nossas vontades. Quando na verdade o propósito é inteiramente, a primazia é Deus. É Ele que é a vontade absoluta na minha vida e na tua vida. Porque a palavra diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas quando nós, queridos, não temos uma vida efetiva de intimidade ao Senhor no campo da oração, jamais nós iremos entender. Não entenderemos. Devemos lembrar que nós somos súditos. E os súditos, eles são governados pelo rei. E o nosso rei é Jesus, ele venceu. E ele quer ter o prazer de conduzir as nossas vidas. Ele está no centro da minha vida e da tua vida. Então que nessa noite você possa entender, queridos, que José, ele passou pelo processo e ele chegou do outro lado. E ele pôde contemplar a bondade de Deus. Ele pôde contemplar que no processo ele foi curado, no processo ele aprendeu a perdoar, no processo ele aprendeu a receber revelações profundas de Deus, dons de Deus para a sua vida, porque ele foi, aleluia, limado por Deus. O profeta Isaías, ele tem algo importante, ele diz assim lá pelo 49 de Isaías, que nós temos que estar na aljava de Deus, sendo limados na aljava de Deus. E para aqueles que são mais antigos, antigamente eu já falei isso aqui, mas vamos repetir. Os funileiros antigamente não é como hoje, que tem um martelinho de ouro, tem algumas coisas. Antigamente o funileiro ele batia na peça do carro com martelo e depois ele vinha com a ferramenta chamava lima, limando até que aquela ferramenta daquele carro, aquela peça daquele carro se tornasse o nível da forma original. É isso que Deus quer fazer conosco. Vocês ainda estão dispostos a permanecerem no reino?
Vocês estão dispostos a permitir que Jesus pegue o poldão dele e comece a poldar, porque você tem dado fruto, e Deus viu que você pode expandir agora em dar frutos, e Jesus vem. Sabe quando você passa naqueles bairros, por exemplo, Morumbi, você vê lá os jardineiros poldando com um alicate desse tamanho? É isso que Deus quer fazer conosco. Poldar as arestas. Talvez as nossas arestas não tenham a gente passar pela porta de oração. Talvez as nossas bagagens não tenham permitido, nos sentimos cansados, sabe, fadigados. Não encontramos mais esse viés, essa porta, esse caminho de algo chamado oração. Porque há quem diga assim: puxa, Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus, Ele quer que você amadureça. Deus, Ele está esperando neste tempo, aleluia, as tuas orações. Fique tranquilo que não é você que vai levar, não. É o anjo que vem buscar e vai derramar no altar do Senhor. E quando Ele derrama coisas extraordinárias e poderosas, começa agora a romper e acontecer. Estão dispostos a essa realidade? Essa é a realidade da igreja, uma ferramenta tão eficaz, uma ferramenta tão poderosa, que o diabo não pode te privar, sabe? A sua mente pequena não pode ser neutralizada. A Bíblia vai nos falar de uma mulher chamada Ana, queridos, também. E a Bíblia vai dizer que Ana teve que levar um tempo de oração para que a sua madre, a sua esterilidade seja rompida. E diz a Bíblia que de acordo ela foi orando, ela foi buscando, ela foi amadurecendo, o seu pedido se torna em um fruto, e ela agora passa a degustar do fruto, que é Samuel. Samuel ungiu 2 reis. Samuel ungiu a Saul. Samuel ungiu a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Samuel, ele era um juiz por excelência, um sacerdote poderoso diante do altar do Senhor, porque foi gerado em algo chamado oração. Como que você tem gerado os seus propósitos? Como que nós temos gerado os nossos propósitos? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus quer derramar do seu poder. Engasgaram a voz? Vamos lá? O culto hoje vai ser maravilhoso. Você tem certeza disso? Dele derramar do poder dele sobre a sua vida? Vai te arrancar de ambientes que você está gostando. Vai tirar você da zona de conforto e colocar você em zonas de desafios. Porque é isso que o poder de Deus, através do Espírito Santo, quer fazer com a minha vida e com a tua vida. O Senhor não nos chamou para ficarmos parados. Você é um gerador de milagre. Você é um gerador das conquistas, das promessas do reino de Deus para a tua vida e para a tua casa. Mas como está a nossa vida de oração? Ah, pastor, eu estou tão cansado, eu trabalho tanto, que sabe, eu não consigo orar. Aí eu quero dizer para você que você está perdido. Que Jesus precisa encontrar você. E Jesus só vai encontrar você em um ambiente de oração, de intimidade. É lá que Ele quer encontrar você. E Ele deseja ter esse encontro com você em nome de Jesus. Então lá, Ana gera alguém importante, porque Deus tinha um propósito. Eli já não estava funcionando mais. Ofni e Finéias já também estava distante de Deus. Agora Deus precisa de alguém. Entende como Deus trabalha com propósito ou não? O primeiro não, Deus, tá ligado, né, Senhor? O primeiro tem que ser o meu, depois o seu. Não, irmãos. É o dele primeiro. Você tem que ser movido por Ele. E para isso nós precisamos ser cheios dele. Nós devemos começar a encher o nosso vaso, enchendo o nosso vaso, enchendo o nosso vaso, porque diz a Bíblia que Ele quer dar uma medida, sacudida, Ele quer transbordar, e é isso que Ele quer. Quando nós começamos a transbordar, aí o amor dEle está em nós, aí nós sejamos efetivos. Estamos no início de um ano, mas com certeza a mente de muitos já estão a mesma coisa do ano passado. Não, queridos. É um novo ano, é tempo de nós vivermos o que está sendo ministrado em o poder do nome de Jesus. Viva isso.
Então, querido, Samuel agora ele foi efetivo em Deus e ele teve uma vida em Deus. Samuel substituiu o idoso sacerdote. Mas Samuel, quando agora começa a sua caminhada de oração, ele também não entendia. Mas ele agora começa a ter o processo de se desenvolver no Senhor. E aí quando nós falamos que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Deus está nos chamando para uma realidade de renovação. De renovação. A oração tem o poder de ruir os velhos obstáculos, os velhos fundamentos. A igreja ela tem que ser nova, a igreja tem que ser atualizada pelo céu a todo momento. A igreja precisa entender o que está acontecendo. E para isso, quando nós estamos lá no campo da intimidade, Deus ele traz as revelações para as nossas vidas. Pela manhã eu estava orando e eu senti bastante a presença de Deus. E eu falei, puxa Senhor, me dá 30% da unção da tribo de Isacar, Senhor. Eu quero só isso, Senhor. Eu sei que eu não mereço, eu sei que talvez eu não tenha nem crédito contigo, mas pela tua aliança a Abraão, eu fui abençoado por ele, diz a tua palavra. Me dá um pouquinho de 30% dessa unção, para eu entender como que eu posso me mover, como que a gente pode se dirigir na tua presença e entender os teus propósitos. Mas nós não queremos buscar. Não queremos, é difícil, puxa, não, até... E você vai ficar verde até quando? Nós devemos ter cuidado porque às vezes a fruta ela fica verde e ela apodrece. Ela não vai para o ambiente do amadurecimento. Ela começa a apodrecer. Eu já morei na roça, eu sei muito bem como é isso. Então, querido, Samuel ele teve uma vida marcada de confiança no Senhor. Deus ele comete, sabe, algumas loucuras, diz assim, ó Samuel, eu não quero mais Saul, chega Samuel. Vai ungir a Davi agora, mas Samuel diz assim, mas Senhor, se eu for lá Saul vai me matar. E Deus diz assim, não, fica tranquilo, eu vou criar uma estratégia e você chega lá. Pega um cabrito e fala que vai sacrificar. E ele vai, não encontra ninguém, chega lá, ele faz o ato do Senhor. E nós estamos indo para esse ambiente, irmãos. Talvez você já tenha até um nível de unção tão poderosa. Mas será que você tem se preocupado em transferir para outras pessoas? Porque a unção, ela é transferível. A unção é transferível, por isso que quanto mais a gente tem, mais o Senhor ele vai trazer para a minha vida e para a tua vida. Quando nós olhamos a vida de Daniel, irmãos, um contexto e uma realidade tão terrível, mas Daniel, dentro da obediência, ele protege algo que Deus deu para ele, que é a capacidade e a unção, aleluia, de confiar e acreditar nos propósitos do Senhor. Jovem, os jovens de hoje não querem nada, e aí eu lamento dizer que não terão nada, porque quem não planta nada vai colher o quê? Nada, né? Jovens que não querem estudar. Jovens que se movem pela mentalidade da periferia. Não, irmãos, estamos errados. Nós somos igreja do Eterno. É tempo de avançar. E o avanço vai exigir de você qualificação em o poder do nome de Jesus. Então a Bíblia vai nos dizer que Daniel ele foi preso, cativo, e ele foi selecionado e escolhido porque pessoas notaram que havia capacidade, e ele vai, e ele se move de acordo com a vontade de Deus. Um jovem que talvez tinha aí 13, 14 anos, vai levado para um ambiente de Babilônia. Imagine os jovens hoje no ambiente de Babilônia. Vocês conseguem entender isso, vocês jovens? Daniel foi diferente. Daniel entendeu que tinha um propósito a ser rompido. Bendito seja o nome do Senhor. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz, aquele que liberta. Oh, é tempo de nós estarmos buscando este Deus.
nos libertamos dos nossos pecados, talvez de estimação, queridos. Então, para isso, amados, é necessário vencer os desafios que estão pela frente, porque você foi chamado e escolhido e eleito pelo Senhor para atuar na igreja do Eterno. Ou fomos chamados para vir aqui, e aí nós cantamos: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. E aí Jesus pergunta assim: mas você quer poder para quê? Você vai usar no quê? Você não tem habilidade para usar? Você não tem se esmerado em conhecer para que é o meu poder? Você tem permanecido em ambientes? Ou será que às vezes é necessário o Senhor nos levar às covas dos leões, conforme Ele levou Daniel? Só que a vida de Daniel de oração fez com que os leões, o Senhor falou assim: não, anjo, desce lá e coloca o cadeado na boca dessas feras aí, porque o cabra é bom, o cabra é meu filho. Eu tenho um propósito com ele. Então, queridos, esse é o tempo, em nome de Jesus. Daniel, ele não negou ao Senhor. Daniel 6:22 vai nos dizer assim, põe aí por favor, filha. Daniel 6:22. Isso é para quem tem uma vida de oração, irmãos. Não importa onde você se move. Você pode estar na política, você pode estar nos princípios de Deus, você pode ser um advogado, você pode estar nos princípios de Deus. Eu, por exemplo, conheço uma advogada que ela atua na área criminal. E ela falou assim: puxa, pastor, Deus tem feito milagres extraordinários porque eu trabalho com a verdade. E eu conheço o trabalho dela. Eu precisei do trabalho dela, eu indiquei pessoas para o trabalho dela. E ela falou assim: puxa, pastor, isso aqui não foi juiz, não foi, Deus trabalhou de uma forma extraordinária. Eu coloquei na petição apenas a verdade, e a verdade de Deus reinou. A verdade de Deus, ela foi, aleluia, absoluta. E o Senhor confundiu a cabeça daqueles homens. Esse é o Deus que nós servimos. E às vezes fala assim: não, eu não posso ser advogado criminal porque... Entenda, irmãos, que às vezes aquelas pessoas que você assiste o Datena, o Bate, e você vê aquelas pessoas que são manipuladas pelo demônio, pelo Satanás, e muitos cristãos têm raiva. Não, esse miserável tem que morrer mesmo. Será que quem usou ele não está usando você também, não? Sejamos vozes proféticas para esse tempo. Sejamos vozes proféticas, vozes de cura, vozes que levam a libertação, vozes que levam a vida para essas pessoas. Devemos profetizar em o poder do nome de Jesus, porque quando você vai olhar a vida de Paulo, se você estivesse naquele ambiente, talvez você falava a mesma coisa. Mas Jesus chega para alguém e diz assim: Senhor, na cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, ladrão. Eu amo isso, porque aí a gente tem uma dimensão da graça de Deus. E Jesus diz assim: não, fica tranquilo, porque hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha, quem inaugurou o céu, irmãos, nem Abraão, nem Noé. Quem inaugurou o céu foi alguém que vivia na prática do crime e está lá. E talvez eu e você, nós não entramos, mas o ladrão já foi. Já pensou o diabo dizer assim: cara, o ladrão entrou, velho, e você não? Você ri, mas é sério, irmãos. É sério. Eu já falei isso aqui, vou falar novamente. Antigamente eu não concordava com a voz que a Zuleika falava, que talvez ela não entrava. Mas isso é uma realidade. Hoje eu falo isso também: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que talvez eu não entre. Principalmente por conta de ovelha rebelde, irmãos. Jesus, salva aí, Senhor. Então Daniel 6:22 vai nos dizer assim, o meu Deus enviou, tá lá, filha, obrigado. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Uau, tem que ser crente para acreditar nesse negócio. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Consegue entender essa profundidade ou não?
Aí ele conclui dizendo assim: também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Ou seja, uma vida de fidelidade diante de Deus e diante dos homens. Nada tinha para que o diabo pudesse acusar. Mas aí o miserável do Satanás diz assim: então vamos jogar ele na cova dos leões, agora vamos ver. O diabo perdeu a noção completamente de quem é Deus. E olha que o bicho veio de lá, hein? Mas, infelizmente, está perdido. Então, queridos, só que aqui, hoje eu estava pesquisando um pouquinho e eu encontrei algo importante no Google mesmo, tá? Não são palavras minhas, não foi revelação do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus, a respeito dos magos que encontraram a Jesus. E aí, queridos, como a gente vai olhar, quem que estava lá na Babilônia, irmãos? Inclusive, um dos reis, dos magos, eram da Babilônia. Então Daniel, dentro disso, da sua cultura de evangelizar, da sua cultura de falar de Deus, da sua cultura de testemunhos do eterno, da sua cultura de fidelidade, de honra ao Senhor, agora vidas de homens ousados, homens sábios, desperta o interesse em conhecer Jesus. E dentro disso é obviamente que Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? José precisava fugir para o Egito. E aqueles presentes agora que são levados para lá, José agora consegue se manter com aqueles presentes agora que aqueles homens deram para Jesus, porque Deus tinha um propósito de preservar a vida de Jesus, porque Jesus também entendeu o processo. Então, queridos, diz a palavra que eles eram da região da Babilônia. Um era do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra, queridos, que eles trouxeram presentes para Jesus. Oh, aleluia, te amamos, Senhor. Porque Daniel, como profeta, eram amigos dele, não se corrompia com os princípios da Babilônia. Daniel, ele foi considerado dentro da justiça como Noé, como Jó, homens íntegros e sinceros e retos diante de Deus. Será que como que está a nossa retidão para nós avançarmos esse ano? Como que está a nossa retidão, irmãos? A minha filha, posso falar, Amélia? Posso falar, não? Ah, mas eu vou falar. O pai, ele acaba tendo autoridade. A Amélia, ela foi comprar um refrigerante. Hã? Não, não é isso não, isso esquece, isso já foi, isso os irmãos já sabem. E chegou lá, a menina do caixa deu um troco a mais para a Amélia. Aí o que a Amélia foi? Puxa, olha que bênção. A filha do pastor trouxe o troco, ficou com o troco. Só que aí ela falou, né? Aí eu e a mãe dela, nós falamos, não, volta lá e devolve o troco da mulher, da menina. Ela é funcionária e no caixa vai faltar. E ela voltou e entregou o troco da mulher. Então isso não é bênção não, irmãos, isso é fraude. É fraude isso. Então, queridos, para concluir aqui que nós vamos participar da ceia, o nome de um dos reis era Malquion, cujo nome dele significa meu rei é luz. Ele era de Ur das Caldeias. O que ele traz para Jesus? Ele traz ouro para Jesus. Ele traz ouro para Jesus. E o ouro aqui demonstra aqui que Jesus, ele é o verdadeiro rei. Então Deus permite que o mundo espiritual agora conheça que de fato Jesus, ele é o rei dos reis. Os homens sábios, magos. E aí eles vêm e eles declaram, ó, é o rei dos reis. O nome do outro chamava-se Gaspar, cujo significado significa aquele que vai confirmar. O que o Gaspar traz para o Senhor? Incenso. Aleluia. Até o povo do mundo. E a Bíblia diz que as trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E às vezes eu fico nesse ambiente tentando entender por que às vezes a pessoa ela é tão generosa, mas quando ela vem para Deus, ela priva a mente dela, ela fecha a mente dela para o dar. E esses homens aqui, eles eram os homens do mundo, e a Bíblia diz que agora ele vem trazer incenso para Jesus. Tudo isso aqui é profético. Por quê, queridos? Porque o incenso faz com que ele reconhecesse a humanidade, mas ao mesmo tempo o próprio Deus na vida de Jesus. E aí, para concluir, irmãos, o terceiro é o Belsazar. Esse era da Babilônia. E ele traz o que para Jesus?
mirra. A mirra era usada quando alguém morria, tinha que passar no corpo para poder sepultar as pessoas. Mas aí o nome desse homem significa Deus manifesta o rei. Deus manifesta o rei. E nós temos reconhecido o nosso rei como? Como que nós temos reconhecido o nosso rei, irmãos? Nossa Yeshua HaMashiach, Jesus. Jesus significa aquele que salva, aquele que quer dar salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele tem aqui algumas características, amados, que demonstram o porquê que ele fez isso por nós. A primeira coisa é que a dependência dele estava em Deus, porque a Bíblia diz que quando os soldados vão prender ele, ele automaticamente se entrega. A quem procurais? Aí eles declaram a Jesus, e eles se entregam a Jesus. Pela minha vida e pela tua vida. Outra característica que demonstra que é a humanidade de Jesus. Por que a humanidade de Jesus? Porque João 19:17 vai nos dizer que ele se submete à maior vil humanidade para se entregar aos homens e morrer por mim e por você. Jesus entendeu o processo. Doeu. A terceira é que Jesus também foi solidário. Por que Jesus foi solidário, irmãos? Porque Lucas 23:28 vai nos dizer assim. Jesus, quando está lá, as mulheres... vamos aplaudir as mulheres nessa noite? Aplauda elas aí, os homens, só os homens. Glória a Deus. O pastor Amanda, o pastor Celso aplaudiu as mulheres com um copo na mão e com... Tem o que na mão? Uma fitinha? Aplaude direito, pastor. Vamos lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está acabando, irmãos. Até na cruz as mulheres foram guerreiras. E aí Jesus libera uma palavra para elas. Jesus olha de forma compassiva e Jesus diz assim em Lucas 23:28, ele diz assim: filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorais antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque Jesus sabia que o chicote ia estralar. A quarta coisa, irmãos, o grupo de louvor já sobe, por favor, é que Jesus, ele foi persistente para ir para o Calvário, pela minha vida e pela tua vida. 6 meses antes, Jesus, ele fala para os apóstolos que ele iria morrer, que ele precisava morrer, que ele precisava gerar vida através do sangue dele. E como que nós temos nos movido? Pastor, mas o pecado é tão gostoso. Eu também entendo que o pecado é gostoso. Agora o problema é que a Bíblia diz, a Bíblia não um homem de um livro. Eu li há muito tempo atrás e isso ficou gravado na minha mente. Ele diz assim que os homens, pelo fato de comer, acham que é gostoso, mas não sabe o veneno que tem por trás daquilo. O pecado é exatamente isso. A gente come, a gente acha gostoso, a gente saboreia, porque tudo que não é permitido se torna bom, né? Mas até quando? Até onde? Então esse é o tempo de nós valorizarmos o que Jesus vai dizer para mim e para você nesta noite. Valorize isso. João 10:18 diz assim: ninguém atira minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para revelá-la. Jesus fez isso por nós. Talvez você não tenha a dimensão dos cravos que Jesus teve nas mãos. Tem muitos aqui que tem medo de tomar a 3ª dose da vacina, porque vai doer. Uma picadinha. Veja o quanto nós somos fracos. Tem muitos que quando vê sangue desmaiam. E Jesus, cravos que transpassaram aqui, porque se fosse aqui a mão rasgava aqui, os pés do nosso mestre. Jesus carregou a cruz pesada, cheia de pecado de toda a humanidade. Deus, por um breve momento, vira as costas para Jesus, porque nem Deus suportou o pecado, o meu e o teu pecado. Qual o valor que nós temos dado a isso?
E aí eu faço a seguinte pergunta para nós: quem nós somos? Qual é a definição de cristão que quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos ter uma conclusão? Até quando nós vamos ficar ouvindo ministrações e ministrações e não mudarmos as nossas atitudes? Porque arrependimento, irmãos, é mudança de comportamento. Mudança de comportamento é você gerar uma nova mentalidade na tua vida. É você ter as faculdades mentais de ter escolhas. Não, o pecado é bom, é gostoso. Não, isso aqui vai me favorecer por um bom tempo. Mas eu renuncio, eu não quero, porque eu quero estar diante do altar. Eu quero que as minhas orações, elas chegam diante do meu Deus como um cheiro de incenso suave ao Senhor. Porque diz a palavra que quando chega, diz a Bíblia, que um anjo vem e traz e derrama sobre a terra e causa terremoto na terra. Vem relâmpagos, vem vozes de trovões sobre a terra. Será que o céu não está esperando por essas manifestações? Essas manifestações não são mais dos anjos. Porque os anjos estão lá dizendo: santo, santo, santo. Os anjos reconhecem e a igreja não tem reconhecido isso. Então é o tempo de nós reconhecermos o senhorio do Senhor. É o tempo de nós reconhecermos a santidade de Deus e invocarmos a misericórdia dEle, para que a santidade esteja em nós. Não para nós nos afastarmos do pecado, mas para nós trilharmos um caminho correto, um caminho de valor, e entender que nós estamos indo para a eternidade. Pense nisso nessa noite. Eu não sei o que você precisa romper, só você sabe. Mas se você a partir de hoje passar a ter uma vida efetiva de oração, não importa quanto tempo vai durar. Billy Graham, ele dizia: ore ao Senhor, ore, 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 até você se tornar amigo de Deus. Queira se tornar amigo de Deus. Não, hoje eu oro por arrependimento, mas amanhã eu estou lá na desgraça do pecado novamente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É o salário. Não é que Deus ele é um ser ruim, não. É porque eu fiz a opção, eu fiz a escolha. Então que neste tempo, queridos, nós possamos estar em Levítico 6,13. O fogo tem que arder continuamente no altar. Nesta noite conserte o seu altar. Deixe o fogo vir e permanecer aceso através da palavra do Senhor. Não brinque com valores eternos. Fica de pé, por favor.